dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da Apple causando polêmica depois de remover um aplicativo da App Store, presidente da Oculus falando sobre o preço do Oculus Rift, Apple comprando mais uma empresa de reconhecimento facial, TAM liberando o uso de eletrônicos durante todo o voo, cooperativas de táxi de São Francisco pedindo falência, relatório do salário dos executivos da Apple e patente bacana de duas lentes independentes na mesma câmera para os futuros iPhones. Vamos lá! A gente começa o episódio de hoje falando sobre uma patente bem bacana que a Apple registrou e que pode indicar o caminho que ela quer seguir em relação às câmeras dos próximos iPhones. O site Patently Apple, que vive de procurar e divulgar patentes que a Apple registra, fez um post ontem mostrando uma patente bem legal que eles garantiram, que traz um sistema de duas lentes integradas na mesma câmera, o que abriria ali algumas possibilidades bem interessantes, como por exemplo a capacidade de gravar um vídeo em câmera lenta e fazer um burst de fotos ao mesmo tempo, ou então a capacidade de gravar ao mesmo tempo em 4K e em HD com diferentes quantidades de quadro por segundo, ou então a habilidade de selecionar entre duas distâncias focais para fazer uma foto. Essa não é a primeira vez que esse assunto de novas câmeras para os próximos iPhones vem à tona. No ano passado, o site 9to5Mac publicou um post falando que, de acordo com as fontes deles, a Apple vinha investigando sistemas de duas câmeras traseiras para os próximos iPhones, o que daria, por exemplo, a capacidade de fazer vídeos em 3D. E agora, com essa patente divulgada pelo Patently Apple, deu para ver que a Apple segue investigando novas formas de melhorar ainda mais a câmera dos próximos iPhones. Agora o negócio é torcer para que essas coisas vejam a luz do dia, né? Ainda sobre a Apple, ontem ela encaminhou para a Comissão Regulamentadora de Movimentações Financeiras dos Estados Unidos um documento reportando quanto foi que cada executivo-chefe da empresa ganhou durante o ano de 2015. O envio desse documento é obrigatório lá nos Estados Unidos e todas as informações contidas nele se tornam públicas e com isso, todos os anos o mundo inteiro fica sabendo qual que foi o salário do alto escalão da Apple. E como você já deve estar imaginando, os números não são nada pequenos. O Tim Cook, claro, o CEO da empresa, ganhou 10 milhões e 280 mil dólares numa combinação de 2 milhões de dólares como salário propriamente dito e mais 8 milhões e 280 mil em bônus em compensações. Em comparação com 2014, o Tim Cook ganhou 1 milhão de dólares a mais. Em relação aos outros executivos, os valores são ainda maiores. A Angela Arendt, que cuida das lojas da Apple, ganhou 25 milhões e 700 mil dólares. O Luca Maestri, que é quem cuida ali da grana da Apple, ganhou 25 milhões e 300 mil dólares. E o Ed Kill, que cuida ali dos serviços de software, internet, tipo Apple TV, iCloud e iTunes, e até poucas semanas atrás a App Store, levou 25 milhões de dólares. Agora vamos falar sobre o primeiro grande resultado do impacto que o Uber está gerando numa grande cidade. Para quem não sabe, o Uber começou em São Francisco em 2009 e a expansão internacional dele só começou depois que ficou comprovado que o negócio lá em São Francisco tinha dado certo. Pois bem, pouco mais de 6 anos depois da chegada do Uber, a principal cooperativa de táxis de São Francisco, uma empresa chamada Yellow Cab Co-op, vai entrar com pedido de falência, segundo o jornal San Francisco Examiner. Quem já foi para São Francisco deve se lembrar ali dos clássicos táxis amarelos, com o telefone 333 pintado na lateral, mas de acordo com uma carta enviada para os acionistas da empresa, eles não estão mais conseguindo segurar os custos operacionais num mercado que ficou muito competitivo nos últimos anos. E com isso, é bem provável que a empresa entre com pedido de falência. É claro que o Uber não é o único responsável direto pela falência da cooperativa. Especialmente lá em São Francisco, o que não falta é serviço de compartilhamento de carro, serviço de carona, serviços parecidos com o Uber, como por exemplo o Lyft, além de formas alternativas de transporte, como bicicleta ou bondinho, que não é só para turista, o pessoal usa o dia inteiro mesmo. Mas fato é que a Yellow Cab não encontrou uma forma de se atualizar e de se manter relevante no que eles mesmos chamaram de mercado cada vez mais competitivo, e o resultado disso é a grande possibilidade deles fecharem as portas logo logo. Agora, uma excelente notícia para quem costuma viajar de TAM. Até recentemente, todos os passageiros eram obrigados a desligarem e guardarem seus celulares, computadores e tablets durante a decolagem e o pouso, mas isso está prestes a mudar. Eles anunciaram que a partir de agora, em alguns voos domésticos, eles vão começar a deixar os passageiros utilizarem ali seus dispositivos em modo avião, óbvio, durante todo o voo e até o final de janeiro, todos os voos domésticos já vão poder contar com isso. Já no caso dos voos internacionais, o prazo para que os passageiros possam usar seus Androids, iPads e Kindles e afins durante todo o voo é até o final de março. A TAM não é a primeira companhia a liberar esse tipo de coisa, a Gol já tinha conseguido permissão da ANAC para fazer isso em julho do ano passado, mas é bom finalmente ver que a TAM se juntou à Gol e as duas agora operam de acordo com as necessidades e expectativas do século XXI.
Agora vamos falar de mais uma aquisição da Apple no mercado de reconhecimento facial. No episódio 28 do Loop Matinal, dia 26 de novembro, eu comentei aqui que a Apple tinha comprado a empresa FaceShift, que trabalha no campo de realidade virtual, e que eles tinham uma tecnologia tão legal de reconhecimento facial e reprodução instantânea das expressões em personagens de animação 3D, que o software deles tinha sido usado no filme novo do Star Wars, que estreou no final do ano passado no cinema. Bom, ontem a Apple confirmou para o Wall Street Journal que eles fizeram outra aquisição no mercado de inteligência artificial e dessa vez foi uma empresa chamada Emotions. O que eles fazem é usar a inteligência artificial para ler expressões faciais e reconhecer os sentimentos das pessoas, o que é uma coisa bem bacana. A Emotions oferecia, por exemplo, soluções para empresas de pesquisa que contratavam serviços deles para mostrar um comercial para as pessoas e em seguida mapear as reações delas, o que é uma coisa bem comum no mercado publicitário. Claro que, para variar, ninguém sabe exatamente o que a Apple vem preparando com todas essas compras de empresas, mas fato é que não deve ser pouca coisa, já que o investimento que ela vem fazendo nessa área de reconhecimento facial não é nada pequeno. Agora vamos falar de novo sobre o Oculus Rift. Ontem eu comentei aqui que a Oculus tinha liberado a pré-venda do produto, tinha finalmente anunciado o preço oficial dele, custa $600, e isso deu início a uma grande polêmica, porque a expectativa do mercado e dos usuários é que ele fosse custar bem menos, por volta de $350, que era justamente o preço da unidade de teste para desenvolvedores. E para piorar, começou a aparecer por aí uma entrevista da Oculus para o finado All Things D em 2013, e nela o presidente da empresa, um cara chamado Palmer Luckey, fala que sabia que nem todos os gamers têm muito dinheiro, e que por causa disso não adiantava nada um novo produto chegar no mercado por coisa de $600, por mais bacana que ele fosse, porque o pessoal não ia comprar. E com isso em mente, desde 2013, as pessoas vinham criando uma expectativa de preço baixo para o Oculus Rift, apoiada ali em especulações de sites, que também passaram os últimos anos chutando que ele ia custar bem pouco, e também a omissão da empresa em não administrar as expectativas da galera. E foi justamente por isso que o próprio Palmer Luckey veio a público reconhecer que a empresa errou ao não se comunicar de uma forma mais eficiente com os clientes para evitar esse susto na hora de revelar o preço, e ele também aproveitou a oportunidade para defender o preço do Oculus Rift, justificando que se eles tivessem decidido cobrar menos por ele, eles vão ter que usar peças e produtos de menor qualidade e que isso não ia ser legal nem para eles e nem para os clientes. Ele falou ainda que as próprias unidades de teste que os desenvolvedores puderam comprar por $350 tinham peças a menos e menos recursos e que mesmo custando $600, a margem de lucro deles é quase nula. Seja como for, fato é que falta bem pouco para ele chegar no mercado e agora as outras empresas de realidade virtual já têm um competidor e um preço a ser batido. Quem conseguir oferecer uma experiência legal por um preço menor vai ficar bem na fita. E por último, uma outra polêmica ontem envolveu a App Store e um aplicativo que conseguia gravar a tela do iPhone, o que é uma coisa que a Apple nunca tinha aprovado. A possibilidade de gravar a tela do iPhone e do iPad já é um velho pedido dos usuários de iOS, mas por motivos que nunca ficaram muito claros, a Apple nunca permitiu que apps desse tipo chegassem à App Store. Mas antes de ontem, o Federico Vittiti, do site Mac Stories, encontrou um aplicativo chamado Vidyo, V-I-D-Y-O, que fazia justamente isso. Ele enganava o iPhone, fingindo ser um dispositivo separado, e por meio do AirPlay, ele capturava tudo o que acontecia na tela com uma qualidade bem bacana de áudio e vídeo. Só que, é claro, não demorou muito para a Apple perceber que esse app tinha passado pelo sistema de revisão e segurança da App Store e eles removeram o aplicativo que custava $5, deixando muita gente irritada e, em especial, a mídia especializada que desde anteontem vinha comentando que já sabia que a Apple ia tirar o aplicativo do ar. Quem definiu bem a situação foi o Jason Snell, que era da Macworld e agora também escreve para um site dele chamado Six Colors, e lá ele falou o seguinte: como é triste ver que assim que surge um aplicativo realmente inovador lá na App Store, a nossa primeira reação é especular quanto tempo vai levar para a Apple tirar ele do ar. É uma pena, mas ele acertou na mosca. Essa não foi a primeira vez e certamente não foi a última que um desenvolvedor levou um puxão de orelha da Apple por ter encontrado uma solução criativa para as restrições que existem lá na App Store. E esse é o tipo de coisa que engessa bastante a inovação que a própria Apple pede para os desenvolvedores, né? Não adianta nada pedir para o pessoal ser inovador durante a WWDC e passar o resto do ano promovendo justamente o contrário. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito. A gente tá acompanhando toda a CES de Las Vegas. Tem bastante vídeo pipocando por lá. E eu volto amanhã de manhã. Falou!